Então, hoje nós vamos estudar a doutrina do pecado. E vamos fazer isso a partir de 3 verticais principais. A primeira vertical é: o que é o pecado? Vamos definir biblicamente o que é o pecado. A segunda é: qual é a origem do pecado? E a terceira é: qual é o problema do pecado? Como o pecado nos afeta? Então, para conhecer o que a Bíblia diz como um todo sobre o pecado, nós vamos ler e analisar algumas passagens bíblicas chaves sobre este tema. Mas antes eu preciso dizer para você que, antes eu preciso lembrar você que toda a criação de Deus, isso inclui a minha, você inclui o homem, toda a criação de Deus foi prejudicada pelo pecado. Em Gênesis 3, no relato da queda, que a gente chama de o relato da queda, que é a história de como Adão e Eva pecaram contra Deus, nós lemos na Bíblia que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. A terra que Ele mesmo criou. De onde vêm as catástrofes naturais? De onde vêm as pestes? De onde vêm essas pandemias, essas coisas todas? Vem da maldição sobre a qual a terra está. Antes do pecado, tudo era perfeito, estava perfeitamente conectado a Deus. A Bíblia diz que, no relato da criação, que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, e tudo que Ele criou, Ele viu que era bom. E depois de ter criado o homem, a Bíblia diz que Deus viu que isso era muito bom. Tudo que Deus fez era bom, perfeito. Mas o pecado prejudicou a criação de Deus, porque por causa do pecado, Deus, o próprio Deus, criador de todas as coisas, amaldiçoou a terra. E desde então, nada e ninguém são o que deveriam ser originalmente. A terra não é o que deveria ser originalmente. O homem não é quem deveria ser originalmente. Por quê? Porque o pecado prejudicou a criação de Deus. Então, nós lemos a história bíblica da espécie humana como a história de Deus redimindo e restaurando pecadores perdidos vivendo numa terra amaldiçoada. Você foi redimido por Deus aí, meu? Pela fé em Jesus? Uau! Essa é a história do Evangelho, essa é a história de Deus operando na terra, redimindo e restaurando a sua criação, salvando pecadores perdidos, vivendo numa terra amaldiçoada. É a história de Deus vencendo e alterando os muitos resultados negativos do pecado no mundo. Essa é a história da Bíblia. A história da operação de Deus no mundo. Amém? Então vamos para a primeira vertical. O que é o pecado? O que é pecado? Uma definição simples para pecado é: pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus em atos, atitudes ou natureza. Mas para que você entenda o que é lei moral, você precisa entender o que é moral. Moral é o conjunto de princípios e normas que orienta a vida comum de determinado povo. Portanto, a lei moral de Deus é o aspecto da lei que orienta o comportamento do seu povo. Então, quando eu me refiro à lei moral de Deus, eu estou me referindo aos códigos de conduta e comportamento de Deus para o seu povo. Amém? Como Deus quer que o seu povo viva a vida comum neste mundo e porque Ele o quer assim. Então, pecado é toda forma de desobediência a esse conjunto de princípios e normas de comportamento dadas por Deus ao seu povo em todas as épocas, em todas as gerações, para nós, especialmente o povo da Nova Aliança, através da Bíblia. Pecado é toda forma de desobediência a Deus. Existem algumas definições que as pessoas usam para pecado. As pessoas às vezes chamam pecado de uma outra coisa. Pecado é errar o alvo. Pecado é tropeçar. Não. Pecado é desobedecer. Vamos dar nomes aos bois.
Pecado pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus. Amém? A esse conjunto de normas, de princípios que orientam o comportamento do povo de Deus. E só para que você entenda ao que me refiro também quando falo sobre a lei moral de Deus, é preciso que a gente entenda que a estrutura da lei de Moisés, a partir dos 10 mandamentos e depois de todos os acréscimos que foram feitos por Deus mesmo, através de Moisés para o povo, ela era uma lei, ela era uma lei ampla, abrangente, compreendida em 3 aspectos. A lei moral, que falava sobre o comportamento do povo, a lei civil, que falava sobre como o povo deveria se organizar como sociedade, e o aspecto da lei religiosa, que falava sobre como o povo deveria adorar a Deus, prestar cultos, se conectar a Deus. Então a lei tinha esses 3 aspectos. Com Jesus Cristo, os aspectos civil e religioso da lei caíram, porque Jesus veio trazer uma nova aliança, uma nova lei. Amém? Contudo permanece a lei moral de Deus. Por quê? Porque tudo o que a lei moral de Deus dizia no Antigo Testamento, a partir dos 10 mandamentos, foi reiterado e aperfeiçoado ainda por Jesus. Amém? Então nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais fazer cultos com todos aqueles símbolos e ritos que existiam no culto que o povo de Deus prestava a Deus na antiga aliança. Nós não nos organizamos mais como uma sociedade de 2000 anos atrás, teocrática. Nós somos outro tipo de sociedade, também não nos serve mais esse aspecto da lei, mas a lei moral de Deus permanece. Amém? Então tudo que se vê sobre o comportamento sobre tudo que se vê sobre ética, sobre o comportamento no Antigo Testamento, foi reiterado por Jesus no Novo. Então permanece de pé. Amém? Então quando as pessoas falam assim, mas isso não está no Antigo Testamento, a igreja não é a igreja do Novo Testamento, a antiga, a nova aliança, as pessoas precisam entender isso. A antiga aliança, o Antigo Testamento, ele tinha esses 3 aspectos. 2 desses 3 aspectos caíram porque o Novo Testamento os derrubou mesmo. Mas um deles permanece de pé porque o Novo Testamento não só o conservou, como também o aperfeiçoou. Amém? Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, uma ideia mais exemplificada do que eu estou falando. Na lei de Moisés, dizia lá que um homem não podia adulterar com a sua mulher. Não podia adulterar contra a sua mulher, certo? Jesus, no Novo Testamento, disse assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Não tomem a mulher do seu próximo, babá, babá, babá. Eu, porém, vos digo, quem sequer pensar em possuir uma mulher que não é sua, já cometeu o pecado com ela. Presta atenção aqui. Mas isso não é do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ficou pior, irmão. Porque tem gente que acha que ficou melhor, tem gente que acha que ficou mais leve, ficou mais fácil. É a graça, na graça pode tudo, Deus é Deus, perdoa tudo. Então, para você ter uma ideia, foi dito de um jeito, foi posto na lei de um jeito. Jesus não só conservou isso, Jesus fez o quê? Jesus aprimorou isso. Jesus elevou o sarrafo. Não, cara, no Novo Testamento, o que se analisa não é mais só o ato pelo ato. Eu vou falar disso daqui a pouco ali. É a intenção do ato. Então não é só o fato de eu ter tomado a mulher do próximo. Foi eu ter desejado tomar a mulher do próximo. Foi eu ter intencionado isso. Então só para dar esse exemplo. Mas o que precisa ficar claro é isso. É que quando eu falo que o pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus, eu estou me referindo a esses códigos, a esses princípios de comportamento de Deus para o seu povo, que foram preservados durante toda a antiga aliança por Jesus e confirmados por Jesus na nova aliança e ampliados por Jesus na nova aliança. Amém? Amém, gente? Não deixa sozinho não, vem comigo aí.
Então eu disse que o pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus em atos, atitudes e natureza, certo? O que é o pecado em atos? O pecado em atos é a ação mesma de pecar. Matar, roubar, mentir. A ação prática e objetiva de qualquer pecado nomeado nas Escrituras. O pecado em atitudes se refere à intenção que leva ao ato de pecar. Certo? Então, eu pequei. Por que eu pequei? Porque havia uma intenção, um desejo, baseado numa intenção por trás disso. O ódio que me leva a matar, a cobiça que me leva a roubar, a inveja que me leva a mentir, entende? Então, o pecado em atos é matar, roubar, mentir. O pecado em atitudes é o ódio que me leva a matar, a cobiça que me leva a roubar, a inveja que me leva a mentir. Você está entendendo isso? E o pecado em natureza é de onde nascem as atitudes e, por conseguinte, os atos. É a natureza pecaminosa mesmo. A natureza adâmica, como nós chamamos, né? A herança de Adão que nós carregamos. Quantos de vocês já disseram para Deus assim: Senhor, esse pecado eu não cometo mais, Senhor, chega, me perdoa, eu errei, eu vacilei, então, Senhor, isso aqui eu não cometo mais. Quantos já oraram? Depois dessa oração, quantas vezes você já pecou esse pecado de novo? Isso é a natureza pecaminosa. Isso é a natureza pecaminosa. Ela existe e ela tem apetite. Por isso é que o povo de Deus precisa crescer em comunhão e intimidade com Deus, precisa crescer em conhecimento da palavra, precisa crescer em adoração, precisa crescer na comunhão entre os irmãos, para que seu espírito seja fortalecido, sua fé seja fortalecida e os pecados sejam evitados. A natureza pecaminosa seja abafada, digamos assim, né? Mas ela existe, ela tem apetite. Então, é a natureza pecaminosa o que nos faz pecar. Ok, sobre o que é pecado, tá entendido? Eu não vou aqui listar, elencar. Isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Porque esse é o seu trabalho. Certo? Está na Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer os pensamentos de Deus, o coração de Deus. Claro, que é o meu trabalho também. Eu ensino isso para vocês, eu falo sobre isso para vocês. Mas eu digo que você precisa saber você precisa saber por conta própria, e você precisa ser ministrado pelo Senhor por conta própria a partir da palavra sobre aquilo que é conveniente ou não ao Filho de Deus, a um cristão em Cristo Jesus. Amém? Uma vez, eu não lembro qual foi a pergunta exata que me fizeram, mas fizeram uma pergunta para mim lá no Instagram, se tal coisa era pecado. Eu falei, cara, antes de saber se tal coisa é pecado, você precisa responder para você mesmo por que você quer fazer tal coisa. Por que você quer fazer tal coisa? Não é? A nossa natureza pecaminosa clama, chama. Nossa natureza pecaminosa não quer perdoar, ela quer vingança, pô. Não é? Mas em Cristo Jesus nós aprendemos o quê? A perdoar 70 vezes 7, a amar os nossos inimigos. Olha aí, padrões de comportamento. Como eu devo me comportar como alguém me fere? Eu devo matar no peito, baixar a bola, botar a bola no chão para jogar, perdoar. Perdoar, não guardar ressentimento. Eu não controlo o que os outros fazem, eu não controlo o que os outros falam, eu não controlo o que os outros pensam. Eu só controlo a minha reação a todas essas coisas. Amém? Vão falar mal, vão falar sempre. Fofocar, vão fofocar sempre. Criticar, vão criticar sempre. Como eu reajo a isso? Como eu respondo a isso? Isso está sob meu controle. Isso é minha responsabilidade, é meu dever. Manter sob controle dentro dos padrões de Deus. Então, pecado é toda forma de desobediência. Fechado? Amém? Essa é a primeira vertical. A segunda, a origem do pecado. De onde vem o pecado? Veja,
Deus decidiu que suas criaturas morais decidissem pecar. Ele os criou com a capacidade de escolherem pecar ou não. No fim das contas, todo pecado é uma questão de escolha, não é? No fim das contas, eu escolho, eu decido pecar ou não pecar. Ninguém põe a faca no meu pescoço e me obriga a pecar. Me obriga a me comportar como Deus reprova. Ninguém faz isso. No fim das contas, eu decido fazer por minha própria vontade. Então, por quê? Porque Deus nos criou com a capacidade de escolher pecar ou não. Tanto é que Adão e Eva escolheram pecar. Então, o pecado existiu primeiro no diabo, nos demônios, que se rebelaram contra Deus por causa do orgulho. E depois entrou no mundo por meio da decisão de Adão e Eva. De novo, agora perceba que nem Deus e nem o diabo obrigaram Adão e Eva a comerem o fruto que Deus havia proibido que eles comessem. Eles o fizeram por sua própria espontânea vontade. E como resultado da decisão de contradizerem diretamente a Deus, a natureza de Adão e Eva tornou-se pecaminosa. Daí foi que surgiu a natureza pecaminosa, dessa decisão de contrariar, de contradizer a uma ordem expressa de Deus. E é também da natureza pecaminosa, e também a todos nós, a todos os homens a partir de então. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo em Romanos 5. Para a gente entender isso melhor. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Se você chegou lá, diga amém. Olha só, Romanos 5, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão aqui, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer que depois de Adão, todos os homens nascem com a natureza pecaminosa. Todos os homens nascem separados de Deus. Por isso a necessidade do novo nascimento, por isso a necessidade da entrega voluntária da sua vida a Cristo Jesus. Por isso a necessidade dessa reconexão com Deus por meio da fé em Jesus, por meio da fé no Evangelho. Por quê? Porque todos pecaram. Está escrito aqui, versículo 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14. Aqui, ó, queria chegar aqui. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Reinou sobre todos, mesmo aqueles que não viviam naquela época. Todos nós nascemos separados de Deus. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E aí está a graça da beleza de Deus. Porque Deus providenciou em Jesus a nossa reconciliação com Ele. Muito antes de nós existirmos. Deus não é maravilhoso, irmão? Não é maravilhoso, irmão? Está falando lá embaixo para os novos convertidos. Quem viaja nessa reflexão, se existe céu e inferno, se tem vida após a morte, eu sempre digo assim, cara, se eu tiver errado, 0-0, morri. Se eu tiver certo, tu tá ferrado. Deus, inferno, crente. Se eu tiver certo, você tá com problema. Não é? Todos pecaram, todos nasceram separados de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou
o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo pode reconciliar o homem com Deus. Só Jesus Cristo pode resolver o problema do pecado no coração do homem. Só Jesus Cristo pode redimir e resgatar de volta para Deus a alma perdida do homem que nasce na natureza pecaminosa. Por isso é que nós devemos mesmo, porque é uma questão de destino eterno, irmão. Devemos crer em Jesus Cristo e no Evangelho, entregar a nossa vida a Jesus. Então é da natureza pecaminosa, é desse todos pecaram, é desse todos nasceram separados de Deus, é daí que vem o pecado. Agora abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Vamos ver como a natureza pecaminosa opera. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13. Betão, Dalberto, dá aquela moral pro teu pastor. Valeu. Tomei café quando eu saí hoje, irmão. Aí para eu acordar, leva mais tempo ainda. Eu quando levanto da cama, vou acordando. Mas se eu não tomar café, eu levo mais tempo ainda para acordar. Obrigado, Beto. Valeu. Tiago 1, a partir do versículo 13. Olha só. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Preste atenção, cada um é tentado pela sua própria cobiça, a natureza pecaminosa, olha aí. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A origem do pecado, qual é a origem do pecado? A natureza pecaminosa com a qual todos nós nascemos. Esse desejo de pecar, vamos falar aqui, irmão, vamos falar aqui. Para a carne, né, para o corpo, segundo os padrões desse mundo pecaminoso em que a gente vive, o pecado é bom. É gostosinho pecar, não é? Não é, irmão? Depois você se arrepende, mas quando você está pecando é bom, é gostosinho. Por quê? Porque a sua natureza pecaminosa se alimenta disso. Só que o que a gente não sabe, que é a terceira vertical que a gente vai trabalhar, é que isso gera um problema. E nem sempre todos os que pecam conseguem resolver esse problema. Aí é que o bicho pega. Mas a nossa natureza pecaminosa gosta do pecado. Por isso que Tiago fala aqui, ó, quando a sua cobiça o atrai e o seduz. É atrativo, é sedutor. Por isso a gente precisa fortalecer o espírito, para que a carne não nos vença, para que a natureza pecaminosa não nos dobre. Entende? É aquela historinha antiga. 2 leões numa cela, estão prontos para brigar um com o outro. Quem é que vai ganhar? 2 leões numa cela, o leão do bem e o leão do mal. Melhor dizendo, né? Estava errado. O leão do bem e o leão do mal estão numa cela, vão brigar um com o outro. Quem vai ganhar? Leão do bem, o leão do mal. Não, vai ganhar o leão mais bem alimentado. Vai ganhar o leão mais forte, pô. Bota um leão forte, juba forte, pelo forte, alimentado. E um leão magrelo. São 2 leões, vão lutar entre si. Quem vai ganhar? O leão forte. Então a gente precisa fortalecer o espírito, fortalecer a fé. A gente precisa andar com Deus, a gente precisa crescer em intimidade com Deus, a gente precisa crescer em conhecimento da palavra, a gente precisa estar na comunhão dos santos, a gente precisa fortalecer a alma. Por quê? Porque o leão magrelo está aqui, querendo brigar também. A natureza pecaminosa está querendo o jogo. Marcação alta, né, Léo? Bota a marcação lá em cima. Não deixa o cara jogar, pô.
Mas quando a gente não alimenta a alma, a gente não alimenta o espírito, a gente não fortalece a fé, o que acontece? A gente vai recuando, os caras vão jogando, vão atacando a gente. Quando a gente vê, pum, pum, 2 toques, gol. Ai, Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso. Mas vai fazer de novo, e vai fazer de novo, vai fazer de novo. Se não alimentar o espírito, se não fortalecer o espírito, vai pecar de novo. E a gente precisa resolver isso, amém? Obrigado, Beto. 2 pedrinhas na coroa hoje, 2 xícaras de café. Então, a origem do pecado é a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. E a gente vai ler uns versículos muito legais aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Tá. Daqui a pouco eu leio isso. Tá ok, irmãos? A origem do pecado? Vocês entendem isso? Entendem? Sério. Eu preciso que vocês digam. Vocês entendem isso? Ok? Nossa natureza pecaminosa está aqui dentro da gente. O que acontece, irmãos? Quando a Bíblia diz que nós fomos libertos do poder do pecado e da morte, o que eu quero que você veja é o seguinte. Nós estávamos trancados numa cela. Essa cela é a natureza pecaminosa. E só o que nós sabíamos fazer era pecar contra Deus, porque nós estávamos presos, e nós não tínhamos saída. O que a nossa fé em Jesus Cristo faz? A palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Então o que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo abre a cela. Ele abre a cela. Presta atenção. A cela existe. A opressão de quem te prende continua existindo. Mas a cela está aberta. Você precisa se levantar e sair dela. Amém? A força que te levanta para fora, a força que te empurra para fora da cela é a sua fé. Eu criei, estou salvo, Jesus Cristo me salvou, estou liberto. Eu não vou mais viver esse tipo de vida, eu não vou mais fazer essas coisas. Estou liberto. Antigamente, a natureza pecaminosa e o diabo podiam dizer assim, não, quietinho aí dentro da cela, você vai fazer o que eu disser. E eu tinha que fazer mesmo, estava preso. Mas agora não, a cela está aberta, Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo me libertou. Por isso agora eu posso usar a minha volição, eu posso inclinar a minha vontade à vontade de Deus, submeter a minha vontade à vontade de Deus, fazer o que Deus quer, e não mais viver como um refém do pecado. Então a origem do pecado é a natureza pecaminosa, e o pecado tem um problema. Qual é o problema do pecado? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Antigo Testamento. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Achou? Chegou lá, diga amém. Diz assim, olha. 7, versículo 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. 1 João capítulo 1. Vai lá, avança lá. As cartas de João lá antes de Judas, de Apocalipse. 1 João capítulo 1. Primeiro João capítulo 1, versículo 8. Se você chegou, diga amém. 1 João 8 diz assim, olha. Se dissermos
que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Presta atenção, irmão. Todo mundo peca. Os crentes pecam, eventualmente, mas pecam. É preciso compreendermos que o novo nascimento é a restauração do homem pecador à sua natureza essencial original. O novo nascimento devolve ao homem a natureza de Deus com a qual ele fora criado. O Espírito Santo que ele nos deu. O novo nascimento é Deus nos dando o seu Espírito de volta. Então aí agora onde só a natureza pecaminosa dava as regras, agora está e habita o Espírito de Deus. Agora o jogo pode ser diferente. O novo nascimento devolve o homem à natureza de Deus. Então, isto é também a libertação definitiva, era o que eu estava dizendo aqui agora, a gente vai ler esse texto que eu queria ler. A libertação definitiva da escravidão do pecado, do poder da natureza pecaminosa. Eu vou combinar com você para ficar bonito. Eu vou falar assim, ó, libertação definitiva. Você vai dizer, glória a Deus. O novo nascimento é a libertação definitiva do poder do pecado e da natureza pecaminosa. Presta atenção, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, porém, não vivemos mais sob o seu domínio. Romanos 6. Essa aqui eu gosto. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Chegou lá, amém? Olha só que versículo poderoso. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vocês. Não existe mais essa conversa para o crente, não existe mais essa conversa afiada de foi mais forte que eu, quando eu percebi me dominou. E não dominou nada, você quis pecar mesmo, cabra. Você quis, assume e se arrepende. É o melhor que você faz. A natureza pecaminosa existe, mas não é ela que nos domina mais. Essa é que é a grande parada. Ela não nos domina. Então você pode, simples como 2 mais 2 são 4, você pode dizer, eu não vou pecar mais esse pecado. Se você é um crente em Cristo Jesus, obviamente. Porque se você não nasceu de novo, você ainda é um escravo da natureza pecaminosa. Você não tem condições de dizer isso. Mas se você já foi liberto, você não está mais sob domínio do pecado. Por isso é que Pedro vai dizer, em 1 Pedro ou 2 Pedro, se eu não me engano, ele vai dizer, olha, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando aquele a quem possa tragar. Você veja só, ele perdeu o acesso ilimitado. Perdeu o acesso ilimitado. Ele anda agora ao derredor. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós nos tornamos habitação de Deus. Casa de Deus. Você é casa de Deus, crente. Casa de Deus. Por isso que o diabo fica cercando. Você acha que ele pode entrar na casa de Deus na hora que ele quiser? É óbvio que não. Nós somos casa de Deus. Então ele fica ao nosso derredor, buscando uma oportunidade. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Então olha só, para nós cristãos,
a eventual prática do pecado não nos devolve a condição de pecadores. Para nós cristãos, a eventual prática do pecado não fecha a cela de novo, não tranca a cela de novo. Ah, você agora é um pecador de novo, você é escravo da natureza pecaminosa de novo. Não. Isso não altera a nossa condição de salvos, de santos. Isso não nos leva embora o Espírito Santo que nós recebemos no novo nascimento. Portanto, a nossa posição legal diante de Deus não é afetada pela prática eventual do pecado. Depois de Cristo, o ser santo ou ser pecador não tem a ver com o que se faz, mas com o que se é. É uma questão de natureza. De onde vem o pecado? Da natureza pecaminosa. Essa natureza foi rompida. Ela não me domina mais. Esse é que é o grande lance. Entretanto, a nossa comunhão com Deus, ela é afetada quando nós pecamos. A nossa comunhão com Deus é afetada quando nós pecamos, pois o objetivo último de toda nova criatura, de todo crente em Cristo Jesus, o objetivo último é viver em obediência a Cristo para a glória de Deus. Eu vou ler com vocês vão ler comigo aí, um dos versículos que eu mais gosto em toda a Bíblia, 2 Coríntios 5,15. Chegou lá, diga amém. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, Jesus, obviamente, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmos. Você não é o fim da sua própria existência. O seu umbigo não é mais o centro do universo. Seu propósito de vida não é mais ser feliz, próspero, viver em paz, ter dinheiro. O seu propósito agora é viver para Cristo, agradar a Cristo, obedecer a Cristo, amando a Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque Ele morreu por todos, para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Presta atenção. Em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, Paulo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Presta atenção. A salvação é pela graça. Diga comigo, pela graça. Pela graça. Mas ela não foi de graça. Ela teve um preço. Um preço que você não podia pagar. Você não podia pagar, você não podia pagar, eu não podia pagar. Um preço que só Jesus podia pagar. Jesus pagou o preço. Para nós é pela graça por meio da fé, mas Jesus teve que pagar um preço. O preço do seu sangue vertido naquela cruz. E esse preço que Jesus pagou pela nossa posse. Se você é um crente em Cristo Jesus, você não pertence a si mesmo. Seu futuro não pertence a si mesmo. Seu destino não é seu. Sua história não é sua. Depois de Cristo, é igual a história da humanidade. Antes e depois de Cristo, você pertence a Deus. Você pertence a Cristo.
Por isso que Tiago vai dizer, olha, vocês que dizem, amanhã a gente vai a tal lugar, e depois vai a tal lugar, vai fazer negócio lá, isso, aquilo, outro. Vocês que dizem isso deveriam dizer, olha, se Deus permitir, então, o movimento agora não é ficar fazendo coisas e pedindo para Deus abençoar aquilo que a gente faz. O movimento agora é saber se Deus nos permite. Porque aquilo que Ele nos permite já está abençoado. Então, é da vontade de Deus? Eu estou obedecendo a Cristo, eu estou agradando a Cristo assim? Tá ok, está abençoado. Está abençoado. E Ele, Efésios 1:3, e Ele nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou em Cristo. Então, olha, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Por isso, o objetivo último de toda nova criatura é viver em obediência a Cristo para a glória de Deus. O nosso amor a Deus se prova por nossa obediência a Cristo. Você sabia disso? Assim que o pecado é uma expressão de desonra, é uma expressão de desamor a Jesus. Veja só João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Todas as vezes que eu não guardo a palavra de Jesus, todas as vezes que eu não obedeço a palavra de Jesus, eu peco. Todas as vezes que eu peco, a minha comunhão com Deus é enfraquecida. O que eu preciso fazer? Me arrepender, fortalecer o espírito e seguir adiante. Nosso pecado também pode afetar o nosso relacionamento com o outro, por exemplo. Palavras e ações pecaminosas podem resultar em relacionamentos rompidos, mesmo entre cristãos. Então, o pecado, ele enfraquece o nosso relacionamento com Deus e ele também enfraquece o nosso relacionamento com o outro. Quantas vezes por atos, por atitudes, por palavras, nós já rompemos relacionamentos, ferimos pessoas, fomos feridos por pessoas. O pecado também enfraquece o nosso relacionamento com o outro. Nosso pecado sempre pode ser perdoado. E sempre o será, se houver arrependimento sincero. Porém, o nosso pecado sempre pode ser corrigido. Hebreus 12. Hebreus 12. A partir do versículo 4. Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm
mais tarde, aos que têm sido por ele exercitados, frutos de justiça. Então, irmãos, Deus sempre corrige os nossos pecados. Amém? Amém? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que todo pecado pode ser perdoado, mas todo pecado gera consequências, e as consequências são responsabilidade nossa. Amém? Deus perdoa. Senhor, perdoa, vacilei. Tá bom, filho, vai lá. Mas houveram consequências, houveram lastros. Esse é o seu boleto. Você vai ter que pagar. Ele vai te dar graça, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, te dar sabedoria, mas você vai ter que pagar esse boleto. Amém? Então, finalizando, embora livres do poder da natureza pecaminosa, todos nós ainda pecamos, eventualmente pecamos. Entretanto, não devemos mais viver na prática constante do pecado, e nós nem o podemos, pois esta não é mais a nossa natureza. Ou melhor, essa não é mais a natureza que nos guia. Para finalizar, 1 João capítulo 3. Vou finalizar com essa passagem aqui, muito linda. 1 João capítulo 3. Do versículo 1 ao 10, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos, o Ministério de Louvor já pode vir para cá, para a gente terminar cantando, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Presta atenção aqui, olha no 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lembra do que eu falei no começo? Pecado é toda forma de desobediência à lei moral de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, era aqui que eu queria chegar, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Para o crente, o pecado é uma eventualidade. Para o crente, o pecado é um tropeço numa pedra que não se viu. Porque se eu ainda vivo pecando sistematicamente, é muito provável que eu nem tenha nascido de novo ainda. É muito provável que Jesus nem tenha me libertado ainda. É muito provável que a minha experiência de fé no Evangelho tenha sido ainda muito superficial. E eu não tenha nascido de novo para valer. Porque se eu nasci de novo para valer, se Cristo me libertou e eu estou vivendo agora à luz do Evangelho, eu não vivo pecando. Eventualmente eu posso pecar. Porque como disse Salomão em Eclesiastes, não existe um justo sequer na terra que não erre, que não peque. Certo? Certo, igreja? Certo? Presta atenção. Quem aqui já pintou a própria casa? Não tem dinheiro para pagar pintor, vou pintar a minha própria casa. Beleza. Tuninho, você levantou a mão. Você já pintou a sua casa, não já? Você pintou? Não. Mas ele já pintou a casa dele, ué. Por quê? O Tuninho é pintor. Porque o pintor é quem vive de pintar a parede todo dia. Certo? Em Cristo Jesus, nós fomos libertos do poder da natureza pecaminosa. Portanto, nós não somos mais pecadores. Nós somos santos, redimidos. Fomos separados para Deus. Mas pode ser que o dinheiro acabe e eu tenha que pintar minha própria parede. Pode ser que eventualmente eu peque.
Pode ser que eventualmente eu erre, pode ser que eventualmente eu fale contra o Senhor. Mas isso não faz de mim um pecador. Isso não faz de mim um refém novamente da natureza pecaminosa. Eu continuo sendo liberto, salvo, redimido. O que eu preciso fazer? Me arrepender, receber o perdão de Deus e seguir adiante. Porque olha aqui o versículo 9, para a gente terminar. 6, perdão. Não, 6 não, 9. 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Eu queria ainda ler mais um versículo que eu não estou achando aqui. Tá aqui, tá por aqui. Peraí, um segundo, porque eu preciso achar esse versículo que é com ele que eu quero terminar. Olha a tecnologia aqui, ó. Chamei no Google. Não tá baixando? 1 João 1:9. É lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1, versículo 9. Olha só. Se confessarmos... era aqui que eu queria chegar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Se pecou, deu mole. Senhor, vacilei. Tu és aquele que me perdoa e me purifica de toda injustiça. Fortalece meu espírito, a minha fé, para que eu não peque mais. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Vida que segue. Romanos 8:1, aquele que está em Cristo. Romanos 8:1. Para aquele que está em Cristo não há mais condenação. Portanto, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Tudo que o diabo pode fazer é ficar ao derredor, bramando como leão. Está vendo aí? Está vendo aí como você é fraco? Está vendo aí como você não ama Jesus? Está vendo aí como você é um pecador? Não. Eu pequei, mas eu não sou um pecador. Eu fui redimido. Jesus pagou o preço pela minha vida. Eu sou santo, eu estou salvo. E sabe o que, Satanás? Jesus tem perdão para o meu pecado. Jesus me perdoa. Eu me levanto, eu sigo adiante, eu vivo em santidade para agradar aquele que por mim morreu e ressuscitou. Porque eu o amo, porque Ele me ama, porque a sua graça está sobre mim. Agora, fazemos o nosso trabalho, fortalecemos o nosso espírito, fortalecemos a nossa fé, lemos a palavra, meditamos nas escrituras, estamos na igreja, oramos, adoramos, fortalecemos o nosso espírito para que aquele leão magrelo da natureza pecaminosa não nos pegue, mas estamos salvos. Amém? Amém, igreja? Aprendemos o que é o pecado, desobediência a Deus. Aprendemos a origem do pecado, a natureza pecaminosa, da qual nós já fomos libertos, mas ela ainda continua lá, clamando, ela tem apetite. E aprendemos o problema do pecado. O problema do pecado é a quebra da comunhão com Deus, é a quebra da comunhão com o próximo. O problema do pecado é o atraso do plano de Deus, do propósito de Deus, da evolução, da transformação de Deus na nossa vida. E por fim, aprendemos também que o pecado, ele pode acontecer, eventualmente ele pode acontecer, mas ele não nos define mais. Ele não nos define mais. Nos arrependemos, nos levantamos, seguimos adiante. Amém? Amém, igreja?